Oi para todo mundo! Hoje nós vamos falar sobre prana, energia vital na Gita. Eu selecionei alguns versos para a gente analisar. Esse vídeo é feito atendendo aos pedidos de duas pessoas, a Dari, minha amiga do coração, e a Maria, uma nova assinante do canal. A primeira coisa que a gente precisa observar na palavra prana, na Gita, é que às vezes ela tem um significado ligeiramente diferente. Todas as palavras que a gente pode usar no original sânscrito, eu prefiro usar no original. Guru, karma, mantra, mandala, tem um monte que já entrou no samsara, um monte que já entrou no nosso dicionário. Sempre é melhor usar essa palavra no original, porque ela traz um significado intrínseco que às vezes é difícil de transportar tudo na tradução e a tradução vir com todo o significado original da palavra, né? Karma, por exemplo, tem um conceito envolvido ali. Não é só a ação, literalmente. É a ação e suas consequências. Então, prana, às vezes, pode ser traduzido como vida. Por isso que é energia vital. Às vezes, representa a inspiração, né? Então, vamos ver alguns versos do capítulo 4, capítulo 5, capítulo 10 e capítulo 15. E vamos contextualizar em que situação que a palavra prana aparece, sobre o que estamos falando no livro e, portanto, qual o melhor significado para a gente entender essa palavra. O primeiro verso da Gita que eu quero analisar com vocês, que fala de prana, ele está no capítulo 4. Então, antes de ler o 27, vamos ler o 24, que ele dá a tonalidade dos versos seguintes. É um dos versos mais lindos que tem. A oblação oferecida a Brahman é Brahman. A manteiga clarificada oferecida ao fogo de Brahman é Brahman. Brahman, por Brahman, sacrifica a Brahman. Brahman é o sacrificante, o sacrifício e a oferenda. Esse verso traz a essência do que é o Vedanta Advaita. Tudo é Brahman. Ele faz uma distinção entre subjetivo, objetivo, subjetivo, o conhecedor, Brahman. Objetivo, aquilo que pode ser conhecido, Brahman. E o elo de ligação entre o conhecedor e o conhecido é Brahman, o conhecimento. Então, aí qual é a metáfora que o livro usa? Ele está falando ali de oferendas feitas num ritual do fogo, Homa, um ritual ancestral. Essa palavra que vai ser muito usada, Juhuati, ela é usada nesse ato de você oferecer ao fogo sagrado. De fazer essa oferenda é Juhuati, é a palavra que vai ser usada. Essa oferenda que se faz no fogo sagrado, você vai fazer, aqui ele fala de manteiga clarificada, ghee. É uma coisa boa, é uma coisa difícil de conseguir, é feito um pouquinho de oferenda. Sementes, flores, coisas valiosas. Ninguém vai oferecer num fogo sacrificial de uma cerimônia religiosa um papel sujo que tinha que ser jogado fora. É um pecado. Então, parte dessa ideia de você oferecer para a divindade coisas boas. E isso adaptado à nossa conduta, se você é um praticante de Karma Yoga, que você faz todas as suas ações como uma oferenda para a divindade, então você só vai oferecer coisas boas. Você não vai oferecer uma ação vergonhosa, criminosa, antiética.
Essa é uma base do yoga, do Karma Yoga. Então ele parte dessa metáfora de oferecer no fogo sagrado. Fazendo um parênteses aqui. Todas as civilizações antigas tinham algum tipo de ritual de oferenda ao fogo. É assim nos ritos védicos antigos, sem falar de Zoroastro, que a religião de Zoroastro é basicamente oferenda ao fogo. Ainda tem remanescentes dessa religião ancestral da Pérsia, na região de Mumbai. Aquele famoso maestro Zubin Mehta, que foi da Filarmônica de Berlim, de todas essas grandes orquestras, ele é filho dessa religião. Os povos europeus antigos, romanos, gregos, celtas, todos esses povos tinham uma religião chamada religião dos Manes, que externamente era a religião dos deuses do Olimpo, mas tinha uma religião familiar chamada religião dos Manes. É interessantíssimo esse estudo. A Cidade Antiga de Fustel de Coulanges é o melhor livro para explicar esse tipo de religião familiar praticada em todos os povos da antiguidade. Então os romanos, os gregos, eles tinham uma lareira em casa, lares. Por isso que é do lar, a lareira forma uma casa. Era um fogo sagrado em que o pai de família oferecia diariamente rituais religiosos diante desse fogo, como o sacerdote daquela família. Por isso que todo pai é um sacerdote nessas culturas grega, romana e vizinhos. Homini paters, todos os pais de família eram sacerdotes dentro do seu lar. É essa religião de oferenda ao fogo. Eu acredito, agora com uma divagação filosófica, arqueológica minha aqui, que essa adoração do fogo como uma divindade ou como uma representação da divindade na Terra é muito ancestral no homem, desde tempos pré-históricos. Me arrisco a dizer loucamente que a concepção religiosa é mais ou menos contemporânea do grande avanço tecnológico que foi a domesticação do fogo. Foi um passo do animal para o homem. É a semente da futura civilização, é a domesticação do fogo, em termos tecnológicos, a maior revolução tecnológica e industrial que já houve. E me arrisco a dizer que é concomitante ao entendimento religioso no ser humano. Loucuras à parte, vamos voltar para o texto. Então vamos ver agora o primeiro verso que fala mesmo sobre prana, no capítulo 4 da Gita. Sarvanindriya karmani prana karmani chapare Atmasamyam yoginao juhuatinyanadipite. Outros yogis oferecem todos os seus sentidos, outros oferecem prana, ou energia vital. Outros oferecem severas disciplinas no fogo de Brahma, iluminados pela luz do conhecimento. Então, esse verso, ele começa com a última palavra da segunda linha, segunda pada, e cha, apare, outros, e outros. Então ele vem falando, a partir do 24, que Brahma oferece Juhuati no fogo de Brahma, sendo ele o sacrificante, o sacrifício e a oferenda. Depois ele fala, você também pode oferecer conhecimento no fogo de Brahma, você pode oferecer bondade no fogo de Brahma. E aí nos versos seguintes, ele vai falando que cada uma das etapas de práticas de sadhana podem ser transformadas em sacrifício, yajna. Aí os versos seguintes, a partir
desse verso 24, ele vai usando esse mesmo molde de oferecer à divindade, Juhuat, outras coisas. Ele fala, outros yogis oferecem o domínio dos sentidos, outros yogis oferecem sacrifícios de compaixão. Então ele vai dando várias etapas da sadhana, da prática de yoga, que podem ser oferecidas à divindade como um sacrifício. E aqui então, nesse verso 27, ele fala de oferecer no fogo do autocontrole. Então aqui a terceira ali, Atma Samyama Yoga Gnau. Yoga Gnau, Gnau é no fogo. No fogo do yoga, você oferece o Atma Samyama. O Samyama, controle, domínio. Atma aqui não está no sentido de ser individual, está no sentido de si mesmo, reflexivo. Essa palavra é usada nesse sentido muitas vezes, dentro não só da Bhagavad Gita, como de outros textos sagrados de yoga. Atma como para si mesmo. Então, o controle de si mesmo oferecido no fogo de Brahma. Como que oferece esse sacrifício? Sarva Indriya Karmani. Karmani, as ações. Sarva, todas as ações dos indriyas. Quais são os indriyas? Aqui ele se refere a 11 indriyas. Os primeiros indriyas são os órgãos dos sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. O sexto sentido é a mente. Eu tenho vídeo sobre isso no canal. A mente é o sexto sentido porque você percebe algumas coisas pela mente, além dela ser a controladora dos outros órgãos. E também tem os Ka-indriyas, os órgãos de ação: mãos, pés, boca, órgãos excretores e órgão sexual. Através do qual, por meio do qual, nós praticamos ações. Então, as ações dos 11 órgãos do sentido, dos 11 indriyas, indriyanam é o plural em sânscrito, não é com S, mas a gente fala com S, tá bom. Ninguém vai morrer. Então, Sarva Indriya Karmani, a ação dos 11 órgãos, Prana Karmani, a ação das energias. Então aqui a palavra prana está significando os 5 tipos de energias descritos nas Upanishads: Pana, Apana, Samana, Vyana e Udana. Tem vídeo falando sobre cada um desses no Pancha Prana. Pancha 5. É o nosso penta do grego. Pancha Pranas, os 5 pranas. É assunto de outro vídeo sobre as Upanishads. E Cha Apare. E outros yogis. Por quê? Por isso que tem que entender os versos anteriores. Tem yoga que oferece isso, tem yoga que oferece aquilo, tem yoga que oferece... Juhuat, oferece no fogo de Brahma. Então, e outros, Chapare, Sarva Indriyani Karmani, a ação de todos os 11 órgãos e o controle dos pranas, eles oferecem em qual fogo? No fogo do yoga do autodomínio. Então é uma metáfora. Então, Juhuat Jnana Dipite, na luz do conhecimento. Dipite, pela luz do Jnana, conhecimento, Juhuat. Então, pela luz do conhecimento, eles oferecem no fogo sagrado de Brahma esse autodomínio dos órgãos dos sentidos, dos órgãos de ação, da mente e das energias. No próximo verso que fala sobre prana é o 29. Então, a gente estava vendo o 27, pulo o 28, nós vamos para o 29. Tá dentro desse mesmo contexto. Só que ele dá um passo mais na prática de pranayama mesmo. Então ele fala assim: Apane juhuat pranam pranapanatadapare
Pranapana Gatiru Dua Pranayama Parayanaham. Então ele fala outros, então tem outros yogis, Tata também, então ainda tem outros casos. Aí ele fala assim: Apaneju Huati Pranam. Pranam é o prana oferecido no apana. E aí em seguida, Pranepana e o apana oferecido ao prana. Então, dos 5 tipos de prana descritos nas Upanishads, ele vai falar de 2 aqui. No Yoga Sutra também, muitas vezes ele simplifica os 5 tipos em 2, sendo o prana a inalação e o apana a expiração, ou um de captação de energia e de limpeza de energia. São acepções desses termos, não ligado o prana como sendo aquela força que habita nos olhos, mãos, e o apana nas coxas e órgãos excretores, tal como descrito quando você vai no estrito senso. Nós estamos falando aqui numa acepção lato sensu. No Yoga Sutra também usa prana e apana. Então aqui o que ele fala? Tem yogis também que oferecem o prana no apana e outros o apana no pana. O que ele está querendo dizer? Há uma multiplicidade de exercícios de pranayama. Uma escola ensina de um jeito, você tem que inspirar em tanto, reter tanto, soltar tanto, fazer tal sequência, fazer disso ou dana. Tem vários métodos. O Hatha Yoga Pradipika descreve alguns, outras escolas e tradições descrevem outros, e você praticando, você descobre o seu jeitinho às vezes também de fazer. Então, primeiro verso é a diversidade dentro do yoga, principalmente nas escolas de pranayama. Tem uma outra interpretação dessas 2 primeiras padas, desses 2 primeiros pedacinhos desse verso, que é mais profunda, mais ligada ao Bhakti e se encaixa perfeitamente no capítulo que ele vem falando, que é de oferecer a divindade. Então você oferece a divindade. O prana, quando você exala o ar que é vida e oferece para sua divindade interna. E na exalação, no momento em que você solta o ar, você oferece para a divindade externa. Divindade transcendental, que habita o mundo, e divindade imanente, que habita o nosso coração. É a onipresença da divindade. Então quem pratica Karma Yoga, em cada respiração, prana, inalar, apana, exalar. Em cada respiração ele transforma aquilo num ato religioso. Pega o ar e oferece para a divindade que mora aqui. Solto o ar e ofereço para a divindade que mora no universo. Ele está em permanente bhakti. Ele está permanente em cada respiração. É uma prece, é uma oferenda e é uma adoração da divindade. É bonito assim, né? Vamos continuar. Então, aí termina o verso. Com esse domínio do prana, se chega ao autodomínio, que é uma das coisas básicas do yoga. Swadhyaya, autoestudo, e samyama, autodomínio, disciplina interna. Né? Se você fica totalmente à mercê de vícios, manias, você não tem autocontrole. Você tem que ter o domínio sobre seus órgãos do sentido, sobre seu pensamento, etc. Pranayama Parayana. É poético pra caramba. O pranayama é uma suprema via,
um caminho sublime, é um caminho muito elevado. É a última frase. Pranayama Parayana. Eu tinha separado vários versos da Gita aqui, mas eu vou limitar nos 4 principais. Tem muitos outros versos que falam, porque eu tô com medo de estender demais o vídeo e me tornar chato. Então, bom, o próximo verso que eu quero analisar com vocês, ele está num outro contexto. Não vamos sair do capítulo 4 e vamos para o capítulo 9. O capítulo 9 é o que Krishna descreve ele como a divindade onipresente. O Arjuna tá insistindo um pouco para saber, mas quem é você mesmo, Krishna? Como que é você na sua essência? O que é a divindade? Inicialmente, isso aí vai culminar no 11, que é Vishvarupa Darshanam, a visão terrível que o Arjuna tem num samadhi e que ele fica assustado com a grandeza da divindade. Mas antes disso, no capítulo 9, ele já está nessa pergunta e Krishna fala, não, me veja nas coisas maravilhosas, no mar, no céu azul, na natureza. Ele está tentando tirar da cabeça do Arjuna de cutucar muito fundo nisso daí que ele pode ter um susto. Então aqui nesse verso ele fala, com a sua substância mental toda focada em mim, com o seu prana todo, com sua energia toda, com sua força vital inteira focada em mim, ensinando uns aos outros. Bodhayanta, Bodhayantaha, ensinando, param um ao outro. Então o cara que está nesse caminho de começar a entender como é que funciona esse cosmos e descobrir a divindade, ele fica com a mente toda focada, a energia toda focada na divindade, que ele fala mi aqui, ma, é igual o português, min, me, igual em inglês, mi, man, ma, mate, são todos pronomes para mim, de mim, comigo. Você vê a origem comum dos idiomas. Ensinando uns aos outros. Às vezes a gente tem essa necessidade de conversar, falar o que descobriu, né? E isso vai um incentivando o outro. Katayantascha man nityam. Kata, de falar, falando de mim, nityam, sempre. A gente só tem que tomar cuidado de não ficar falando desses assuntos para quem não quer ouvir. Tem na Gita mais pra frente isso. Não é ficar chato falar, não, escuta aqui o que eu vou te falar de Krishna. Não, a pessoa não quer ouvir, tá bom. Mas uma hora ela vai querer ouvir, talvez. Aí a última pada, o último 1/4 desse verso. Tushyanti cha, ramanti cha. Urama, o verbo urama, que vem o nome de Rama, marido de Sita, ele é contente, satisfeito, feliz. E Tushyanti, esse final anti, que está nos 2 versos, é a terceira pessoa do plural, eles. Tushyanti também é feliz, contente, sorrindo, alegre. Então, esses yogis que estão com a mente concentrada em Deus, com suas energias voltadas para a prática de yoga, ensinando uns aos outros, falando sempre Nityam, de mim, ele que está falando, Krishna Uvati,
Krishna Uvacha, Krishna que fala. Estão sempre contentes, estão sempre felizes, eles estão sempre satisfeitos. Fazendo o link com o Yoga Sutra, Santosha, um dos niyamas, contentamento. Pulando agora para o capítulo 15, Purushottama Yoga, o Yoga do Ser Supremo. Purusha, ser. Uttama, supremo. Purushottama, o Ser Supremo. Yoga do Ser Supremo. Nesse capítulo, que é aquele que começa com o Krishna falando a figueira sagrada que nasce com os galhos virados para baixo e as raízes viradas para cima, e ele vai fazer uma série de analogias do mundo material com a presença da divindade, dando uma ênfase na onipresença da divindade. Por isso que é o Yoga do Ser Supremo. Quando ele chega aqui no 14, no verso 14 do capítulo 15, ele fala que ele, Krishna Uvacha, o Krishna fala, morando nos corpos de todos os seres, como Vaishvanara, como o Senhor de todos os seres, regulando prana e apana, a energia que entra e sai do corpo, que mantém o corpo vivo. Então aqui prana pode ser entendido nesse sentido de vida. Ele habita no corpo humano como Senhor de todos os seres, produzindo esse ritmo sagrado, essa vibração que é a própria vida. Faço a digestão dos 4 tipos de alimento. O Swami Shri Bhavananda interpreta esse verso. Tem várias interpretações desses 4 tipos de alimentos, mas ele fala o seguinte, que primeiro um lado bem prático, que o prana apana, inspiração, expiração, é essencial para uma boa digestão. Bem prático. Se você encher a pança e tiver com a respiração curta, você vai ver que não faz boa digestão. Por isso que tem gente que anda um pouquinho depois do almoço, porque a boa digestão tem que ter um ritmo bom e uma respiração bem aberta. Isso aí a medicina também explica, como que o oxigênio faz a... Isso aí eu não sei explicar direito não, mas é científico, não é bruxaria. E os 4 tipos de alimentos são os alimentos com predominância de elemento terra, água, ar e fogo. Então, Deus, Purushottama, está presente nos 4 elementos através da vida, da respiração pranapana. Esses alimentos podem ser assimilados pelo corpo humano, onde habita a divindade como Vaishvanara, Senhor de todos os seres. A Gita tem alguns outros versos falando de prana, mas eu tenho medo de fazer um vídeo muito longo, repetitivo e chato. Então as principais ideias são essas. Precisa entender a palavra dentro do contexto daquele capítulo para ver o exato significado, se é inalação, se é exalação, se é vida, se as energias de uma maneira geral. E o importante entender é que o yogi, no seu processo de sadhana, ele usa esses atos simples da vida civil, da vida no corpo, como respirar, como um ato de progresso espiritual. Juruat, oferecendo a divindade, estando sempre lembrando da onipresença dessa energia, desse prana, que é a vida mesmo, que é a divindade que habita o universo e o nosso coração.
Quem gostou, dá like. Shanti, Shanti, Shanti.